essa alegria e satisfação, que o canal EPD conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Saúde a todos, irmãos e irmãs, a gloriosa Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sou o irmão Márcio Nogueira, dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária aqui na cidade de Cabrocó, sobre, por sua vez, a direção geral do pastor Gelson Joaquim de Santana, e estou aqui à frente, trabalho no estado de Pernambuco, fazendo essa obra missionária com esse trabalho de pré-aula e escola bíblica dominical também, por sua vez, pois temos valorizado o ensinamento da palavra de Deus. Nós iremos estudar nesta pré-aula a lição de número 11, que tem como título A Mordomia das Obras de Misericórdia. Quando nós falamos de misericórdia, nós falamos, por sua vez, de compaixão. Quando nós falamos de compaixão, nós lembramos aquela parábola do bom samaritano, em que estava ali o homem caído, que havia sido espancado pelos malfeitores, e passou ali o sacerdote, olhou e nada fez. Talvez ele pode até ter sentido, por sua vez, uma certa piedade como sentimento naquele momento, e ao ver aquele homem caído no chão, sofrendo, mas ele não agiu, ele não praticou a caridade, ele não praticou o amor. Porque, meus amados, nós temos que entender o seguinte: uma coisa é nós sentirmos, por sua vez, com as misérias das pessoas, com os sofrimentos das pessoas que estão às nossas voltas, e outra coisa é a gente agir para tentar apaziguar ou amenizar a situação daquela pessoa, Então, a misericórdia que Jesus quer de nós é essa que vai agir para amenizar a dor das pessoas. Não adianta apenas eu sentir interiormente as dores, por exemplo, ver pessoas morrendo sem Jesus, morrendo sem salvação, morrendo na idolatria, morrendo na prostituição, e eu não fazer nada para amenizar esse sofrimento, para amenizar essas almas que estão perecendo no fogo do inferno. Nós temos que pregar enquanto estão vivos, porque após a morte, a Bíblia diz, lá em Hebreus 9, 27, espera o juízo final. Então nós temos que pregar para os vivos, porque não adianta mais fazer missa, acender vela para quem já morreu, porque não tem mais salvação. Então nós temos que ter misericórdia pelas pessoas que estão perecendo sem Jesus Cristo. Devemos evangelizar, fazer missões. Isso também é um ato de misericórdia. Também visitar os doentes nos hospitais, ter misericórdia deles, pregar para eles. Visitar os presos nos presídios, ter misericórdia deles, pregar para eles. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, como está em 1 Timóteo 2,4. Louvado seja o nome do Senhor. Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. Irmãos? Vestir aquele que está nu. É ação. A misericórdia que Deus requer de nós, como igreja do Senhor, não é apenas sentir tristeza, porque eu vejo alguém morrendo de fome. Se eu tenho ali como ajudar e dar um prato de comida àquela pessoa, então minha sensibilidade teve ação. E é esta fé que Deus se agrada, porque a fé sem as obras, ela é uma fé morta. Então passou o samaritano, passou por ali o sacerdote, veio por sua vez, nada fez. Passou o levita também, ele se sensibilizou e nada fez. Passou o homem samaritano, ele viu, levou para a hospedagem e, por sua vez, pediu para fazer o curativo ali daquele homem, que ele iria, por sua vez, arcar com todas as despesas daquele procedimento. Então, qual foi o homem, qual foi aquele que fez o que agradou a Deus? O bom samaritano. Ele não era religioso, ele não era sacerdote, ele não era levita, mas ele tinha um coração com compaixão, um coração misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus diz na sua palavra: misericórdia quero e não sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dar início à lição de número 11. Glória a Deus, que tem como tema a mordomia da misericórdia. O ato de ter compaixão, ser altruísta,
né? Se colocar no lugar do outro, isso é ser altruísta. No momento que eu me coloco no lugar do meu próximo, eu estou sendo misericordioso, estou sendo altruísta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para o textuário da lição que se encontra em Tiago, capítulo 2, versículo 13, que diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Deus. Tiago 2, versículo 13. Então, quando nós falamos disso, eu quero vir aqui na palavra para confirmar esta palavra em Mateus capítulo 25. Se os irmãos puderem abrir suas Bíblias, Mateus capítulo 25, da palavra de Deus, versículo de número 34 em diante. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando tivemos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver? Respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me visitaste, estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, irmãos, por isso que aqui em Tiago 2,3 diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não tem misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nós temos que aprender a ser misericordiosos. Não apenas da boca para fora, mas com atitude, com ação. Se eu vejo a obra de Deus necessitada, então vou ajudar a obra de Deus. Vou fazer o possível para ajudar a obra do Senhor. Eu não posso pensar só em mim mesmo. No momento que eu penso só em mim próprio, eu estou sendo o quê? Egoísta. E o amor de Deus não está em mim. Então nós temos que aprender a se colocar no lugar dos outros. Isso é ter compaixão, é ter misericórdia. Amém, meus amados? Vamos para a verdade prática. O cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia, junto aos necessitados, como expressão do amor de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos misericórdia das pessoas que estão à nossa volta, até os nossos inimigos. Jesus diz lá em Mateus 5,44, amai os vossos inimigos. Quando eu falo amar, eu estou falando de dar de comer, dar de beber, vestir, hospedar, né? Isso é amar, né? Na prática, não é apenas falar, apenas com palavra. A Bíblia diz lá em 1 João, meus amados, que isso é hipocrisia, né? Deus não recebe amor de palavra, né? Deus quer ação. Deus não quer apenas palavras bonitas, por sua vez, e não tem ação para ajudar o necessitado, ajudar o próximo, ajudar a obra de Deus. Não é, meus amados? Para Deus abençoar, é necessário nós fazer a vontade de Deus. Não apenas falar do amor de Deus, mas fazer a vontade de Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18, amém? Que diz: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, muitas pessoas, infelizmente, não é?
pregam uma coisa, mas não vivem o que pregam. Então isso é hipocrisia. Deus não quer que nós sejamos hipócritas, né? Nós devemos pregar, nós devemos falar, nós devemos cantar, louvar, mas nós devemos procurar fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível, né, meus amados? Não vamos dizer que é impossível. Para Deus nada é impossível. Lucas 1, versículo 37. Então devemos nos esforçar em fazer a diferença nesses últimos tempos. Amém? Então, Jesus falou na sua palavra, né, irmãos, que o maior de todos os mandamentos da lei mosaica, quando os fariseus tentaram ali, né, confundir, né, Jesus, tentar, né, Jesus, ele simplesmente usou toda a sabedoria do alto e disse, Jesus disse, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Está vendo, irmãos? Toda a lei, né, de Moisés, né, e os profetas do Antigo Testamento se resume nesses dois grandes mandamentos. Amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. Então a fé sem obras é uma fé morta. Então a lição vai falar da mordomia das obras de misericórdia, porque não adianta eu dizer eu tenho fé em Deus, né, e eu vejo o irmão passando fome e eu não tenho coragem de fazer nada por aquele irmão. Eu vou ficar só orando por ele. Não é certo. Se tem alguém passando fome, a igreja do Senhor, o pastor da igreja, juntamente com a igreja, todos os irmãos, membros, vamos fazer 1 quilo de alimento. Cada um dá 1 quilo de alimento. Vamos fazer uma cesta básica, né? E cada um vai ajudar aquela pessoa. É claro que não podemos dar, né, para se amostrar, né? Nós devemos dar com a mão direita e esconder a mão esquerda. Assim que Jesus nos ensina. Não para tocar trombeta, para dizer que é bonzinho, que é bonzinha, né? Não. Fazer o bem sem ver a quem, não para se aparecer, mas para a glória de Deus. E se nós somos filhos de Deus, devemos praticar as boas obras. Vamos aqui para a lição ainda no Salmo 103. Salmo 103, versículo de número 8, da palavra de Deus, que diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Então Deus é misericordioso, Deus é piedoso, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é benigno. Então nosso Deus, ele não é um Deus que se ira rapidamente, ele espera com paciência o pecador se arrepender. Nosso Deus é misericordioso, a ponto de mandar Jonas pregar para os ninivitas. Jonas não queria pregar em Nínive. Por quê? Porque aqueles povos eram povos cruéis, eram povos violentos, que não temiam a Deus, que derramavam sangue do ser humano. E Jonas não queria pregar para os ninivitas, porque os ninivitas eram inimigos de Israel. Mas Deus, ele quer que nós amamos os nossos inimigos. Deus quer que você pregue para o seu inimigo. Não pregue só para o seu irmão, que você ama ele, que você gosta dele, que você gosta dela. Pregue também para os seus inimigos, porque você está sendo misericordioso. E essa qualidade é uma qualidade de quem já é salvo, de quem já tem o selo do Espírito Santo na sua vida. Amém? Vamos continuando na lição. Leitura bíblica em classe, Atos 4, versículo 32 ao 35. Depois Lucas 10, versículo 30, 36 e 37. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos que possuíam herdades ou casas vendendo, traziam o preço do que fora vendido
e o depositava aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Lucas 10, 30 ao 37. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando, se retiraram, deixando o meu morto. Qual, pois, destes três se parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma maneira. Glória a Deus. Então vemos aqui a parábola do bom samaritano, um exemplo clássico aqui de misericórdia no Novo Testamento. Passou o sacerdote, olhou, nada fez. Passou o levita, olhou, se sensibilizou, mas nada fez. Passou o bom samaritano e hospedou, curou suas feridas e ali ele fez o que agradava a Deus. Então, devemos ter esse exemplo, irmãos, que não basta apenas sermos religiosos, cantar, pregar, bonito, e não ter amor no coração, não ter misericórdia no coração. Isso não adianta. Por isso que a Bíblia diz lá em Mateus 7, versículo de número 21, da palavra de Deus, meus amados? Tem muita gente que não perdoa, tem muita gente que está na igreja, mas não tem misericórdia. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que não perdoar o seu irmão, também Deus não perdoará. É a palavra de Deus que diz. Então, se nós queremos obter a salvação, a vida eterna, devemos ter misericórdia, perdoar por sua vez, sempre. Não é perdoar uma, duas vezes, não, depois ficar falando. Perdão é o verdadeiro perdão. Perdoei, pronto, lancei no mar do esquecimento. Mateus 7, versículo 21 em diante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, muitos dirão naquele dia: não profetizamos em teu nome, não cantamos em teu nome, não pregamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome, não operamos maravilha em teu nome. Jesus vai olhar e vai dizer simplesmente: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês não são meus discípulos, porque eu ensinei a vocês perdoar, mas vocês não perdoaram seus irmãos. Eu ensinei vocês a ter misericórdia, eu ensinei vocês a dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, cobrir aquele que está sem roupa, mas vocês não fizeram nada disso, pelo contrário. Vocês zombaram das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão necessitadas, vocês escarneceram, zombaram deles. E ali não era eles, ali era eu provando vocês. E aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Então, meus amados, nós temos que ter muito cuidado, porque a porta do céu é estreita, E nós, para entrar nessa porta estreita, nós temos que tirar este coração de pedra, colocar um coração de carne, coração segundo o coração de Deus, como era o coração do rei Davi, por sua vez, misericordioso, coração que se quebranta diante de Deus, para Deus conceder ali a salvação, para conceder a libertação na vida daquela pessoa. É necessário que ela abra o coração com amor, com arrependimento verdadeiro, para que Deus possa operar um milagre total na vida desta pessoa. Amém? Vamos para a introdução. Nesta lição, veremos que Deus requer de seus filhos obras de misericórdia, como fruto do amor cristão. Os servos de Deus, portanto, devem expressar a virtude da misericórdia divina. Esse sentimento é o que deve dominar o coração dos cristãos. Misericórdia e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Já lemos Salmo 103, versículo 8. Então, não apenas ter sentimento. Deus não quer apenas amor de palavra, de língua. Dizer eu te amo, meu irmão. E ver o irmão passando fome e não faz nada pelo irmão. Isso não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro que nós estamos ensinando aqui nesta lição é: se você vê o teu irmão passando fome, você fazer algo por ele. Não apenas sentir remorso. Vou dizer logo assim, remorso. Temos que ter o amor agapio, o amor verdadeiro, a compaixão, a misericórdia, como foi o bom samaritano. Ele viu aquele homem ali espancado, sofrendo, morrendo, passou o sacerdote, passou o levita, nada fez por aquele homem,
Passou o bom samaritano, levou aquele homem, cuidou das suas feridas, e este sim foi aquele que agradou a Deus. Primeiro tópico, significado da misericórdia. Primeiro subtópico, definição. A palavra misericórdia vem do latim misericordia, significa compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça e perdão. No Antigo Testamento o termo está presente em textos como: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa palavra misericórdia do latim significa compaixão suscitada pela miséria alheia. Quando eu vejo alguém sofrendo, quando eu vejo alguém necessitado, sem ter comida em casa, o que eu devo fazer como líder da igreja, como pastor da igreja, né? Recolher alimentos, suscitar ali a igreja para fazer uma cesta básica, para alimentar aquela ovelha que está carente, necessitada de Deus, necessitada de cuidado. Tópico 2, misericordioso. A palavra misericordioso no grego tem o sentido de entranhas de misericórdia ou de bondade. A expressão indica o sentimento que vem do íntimo, das entranhas do coração. Ela mostra que servimos a um Deus de misericórdia, longanimidade, benignidade. Salmo 103, versículo 8. Essas são qualidades morais de Deus. Quem se identifica com Ele, por meio do Espírito Santo, deve manifestar tais qualidades morais. Gálatas 5, 22. Então, quando nós estamos com o fruto do Espírito em nossas vidas, nós aprendemos a ter misericórdia das pessoas que estão necessitadas, que estão ali passando por doença, doente no hospital, está ali enfermo, precisando de uma visita, precisando de uma pessoa que vai lá dar uma palavra de consolo. Não é uma pessoa que está ali na prisão, preso, né, atrás das grades, precisando de alguém pregar para ele se libertar do vício da droga, para ele se arrepender do seu pecado, do homicídio, do roubo. Então, Deus, Ele requer da sua igreja, uma igreja que tenha obras de misericórdia. Amém? Cito o tópico 1. Quem exerce a misericórdia revela que serve a um Deus misericordioso, longânimo e benigno. Tópico 2. A mordomia da misericórdia cristã. A misericórdia é como amor, pois ela só tem valor se for praticada. As obras de misericórdia estão inseridas no contexto das boas obras inerentes à vida de todos os salvos em Cristo Jesus. Subtópico 1. As obras de misericórdia na prática. Na parábola do bom samaritano, Lucas 10, versículo 25 ao 37, Jesus respondeu a um doutor da lei acerca da vida eterna. Ele disse que diante de um homem assaltado, caído à beira do caminho, 3 personagens se destacam. Primeiro, um sacerdote, que vendo o homem caído, passou de largo, Lucas 10, 31. Depois, um levita que ignorou o enfermo. Por fim, o samaritano, que cuidou do homem e o levou a uma hospedaria. Veja a pergunta de Jesus ao doutor da lei. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Lucas 10, versículo 36 ao 37. Nosso Senhor mostrou que a misericórdia não deve ser apenas um sentimento, mas uma ação diretiva. Vai e faz da mesma maneira. Então não adianta eu ter sentimento e não ter ação, não é, irmãos? Fica só na teoria. É a mesma coisa de um médico que estudou 6 anos ali medicina. Quando ele termina o curso, ele diz: não vou exercer a medicina. Então ficou só na teoria, né? Porque no momento que eu termino, né, um curso, você termina um curso, você quer praticar aquilo que você estudou na faculdade. Né? Por exemplo, eu terminei o curso superior de enfermagem. Mas se eu dissesse: não, eu vou fazer para a polícia, concurso para a polícia. Então, ia ficar só na teoria meu conhecimento. Por quê? Porque tem que exercer na prática. Se você é enfermeiro, você tem que praticar a enfermagem. Se você é médico, você tem que praticar a medicina. Se você é cozinheiro ou cozinheira, você tem que praticar, cozinhar. Né? Porque se você não praticar, fica só na teoria, meus amados. E a teoria sem a prática é morta. Não tem eficácia. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui na lição.
Subtópico 2. Somos criados para as boas obras. O apóstolo Paulo ensinou aos crentes de Éfeso que a salvação não vem pelas obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, versículo 8 ao 10. Assim devemos praticar as boas obras, porque somos salvos e fomos alcançados pela graça de Deus. Os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tito 3,8. Dentre as boas obras, podemos listar algumas obras de misericórdia. Vamos lá. Na área das necessidades humanas. Quem faz obras de misericórdia em prol dos carentes, necessitados e vulneráveis sociais, está fazendo ao próprio Cristo. Mateus 25, versículo 35 ao 36. Pois assim as Escrituras afirmam. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos, irmãos a mim o fizestes. Mateus 25, versículo 40. Quando a gente ajuda uma pessoa que está ali doente, no hospital, né, a gente está ajudando ao próprio Jesus Cristo, não é aquela pessoa. Quando você visita um preso, você está ajudando ao próprio Jesus Cristo, não é os presos. Quando você dá de comer um mendigo, né, um andarilho que anda na rua, você está dando de comer a Jesus, não é o andarilho. Né? E Deus há de recompensar cada um daqueles que fazem o bem sem querer se amostrar, sem querer se aparecer para as pessoas. Né? Por exemplo, no momento que eu estou aqui fazendo esta obra, né, missionária, né, milhares de pessoas podem ser edificadas pela palavra de Deus. Né? Então, Jesus ele não quer que nenhuma alma venha perecer, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem deve aparecer na pré-aula? Quem que deve aparecer quando você vai louvar na igreja? Quando você vai pregar na igreja? Quem que deve aparecer? É o cantor? É o cantor gospel que deve aparecer? Ou é Jesus Cristo que deve aparecer? Quem deve aparecer na pregação? É o pregador renomado ou é Jesus que deve aparecer? Então, que Jesus cresça e nós diminua. Tudo aqui é para a glória de Deus. Não é para a glória do pregador, do professor, não é para a glória do pastor, é para a glória de Deus. Então, quando nós fazemos algo para o Senhor, para a obra de Deus, temos que fazer sem querer receber nada em troca. Né? Nós estamos fazendo com o intuito de salvação de almas, de libertação de vidas que estão cativas e oprimidas. E não querendo barganhar com Deus. Senhor, eu faço isso para ti, Senhor, e tu faz isso para mim. Não faça isso. É um conselho que eu lhe dou como ministro da palavra de Deus. Não queira barganhar com Deus, porque Deus ele não é garçom. Para ele fazer tudo que nós pedimos na hora que nós queremos. Faça a obra do Senhor desprendidamente, sem querer nada em troca. Porque assim Deus, ele com certeza te abençoará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando. Vamos lá para o subtópico 2.2. Na área das necessidades espirituais, as necessidades espirituais do homem são tão urgentes que Deus enviou seu Filho para salvá-lo de sua miséria. João 3,16. Esse ato nos lembra quando o profeta Jonas entristeceu-se por causa da compaixão de Deus pelo povo de Nínive. Eis, porém, o que o Senhor lhe respondeu: e não hei de eu ter misericórdia da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Jonas 4,11. Isso prova, conforme as palavras de Tiago, que a misericórdia triunfa no juízo. Tiago 2,13. Jonas não queria pregar para os ninivitas. Nínive era inimiga de Israel. Mas Deus tem um amor tão grande pelas almas dos pecadores, que Deus, falando na parábola das 99, Deus deixou as 99 e foi atrás da única ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida. Então Jesus tem grande amor pelas almas que estão perecendo, nas drogas, no homossexualismo, na prostituição, na corrupção, na idolatria. Jesus tem amor por essas almas e Deus quer usar nós, como igreja do Senhor, nestes últimos tempos, para pregar o evangelho para essas pessoas. Irmãos? Temos que ter amor pelas essas almas. Sábio é aquele que ganha a alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para o subtópico 2.3, na área da evangelização e das missões. As Escrituras Sagradas mostram que a obra de evangelização e missões é central no Evangelho.
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até aqui que venha a ceifa? Esse que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. João 4,35, Marcos 6,34. É muito clara a necessidade espiritual do mundo. Infelizmente, o investimento na obra missionária ainda é muito pequeno. De um modo geral, gastamos mais com os outros empreendimentos e objetos pessoais do que investimos em missões, na evangelização das almas perdidas. Então, se nós investirmos em missões, cultos, né? Cultos de evangelismo, né? na feira livre, no mercado, na rua, né? Pregar lá na cadeia, pregar nas roças, né? nas casas das pessoas, de casa em casa, pregando a palavra de Deus. Né? Quando nós formos observar, a igreja vai ter muitas almas ali, porque muitas almas vão aceitar Jesus. Mas se nós ficar pregando só na igreja, a igreja não vai avançar. Nós temos que pregar na rádio, temos que pregar na internet, né? O canal EBD, Conhecereis a Verdade vos libertará. É um canal de evangelização para alcançar milhares de pessoas no mundo inteiro, pela web, pela rede mundial de computadores. Então, esse trabalho é um trabalho sério. Muitas pessoas desprezam esse trabalho de escola bíblica dominical pelas redes sociais, mas nem imaginam a influência que esse trabalho pode ter no mundo, né? Porque as redes sociais, por meio da web, né, a rede mundial de computadores, alcançam o mundo inteiro. Então esse trabalho evangeliza, não é só a igreja que nós congregamos, evangeliza o mundo inteiro. Então que nós possamos entender e ter uma visão holística, uma visão altruísta das coisas. Não queremos pregar apenas para, né, os nossos irmãos, mas para todos aqueles que estão na cidade, no estado, no Brasil e no mundo inteiro. Amém? Vamos continuando na lição, subtópico 2.4. A falta de misericórdia pelos pecadores. Há uma negligência flagrante por parte de muitas igrejas na pregação do evangelho. Isso é falta de misericórdia. A Bíblia mostra que Deus amou o mundo e não um grupo seleto e privilegiado. Ele quer salvar todos em Jesus Cristo. Nosso Deus é amor, longano e misericórdia. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11. A ordem do Senhor Jesus é muito clara. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, Provérbios 24:11. Cito o tópico 2. As obras de misericórdia podem ser executadas nas esferas das necessidades humanas, espirituais, evangelização e missões. Glória a Deus. Então a igreja do Senhor, ela deve enviar missionários para o campo, né? Para os países que estão carentes de evangelização. Porque o campo está branco, irmão. O campo missionário está branco. A gente pensa que já tem muita igreja que não precisa evangelizar. Isso é mentira. Ainda tem muitas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. E ainda tem pessoas que estão, né, ignorantes, inocentes, que não conhecem a verdade. E a igreja do Senhor tem que enviar os missionários, manter os missionários por meio dos dízimos, das ofertas, para que esses missionários construam ali igrejas, congregações, e que ali haja salvação de almas em nome de Jesus Cristo. Então, a igreja tem que ter missões, a igreja tem que ter trabalhos de evangelismo, para que as almas sejam alcançadas no mundo inteiro. Amém? Ide por todo mundo. Jesus mandou pregar o evangelho em todas as partes do mundo inteiro. Não apenas na igreja que nós congregamos, mas pregar para os presos, pregar para nos hospitais, os doentes, pregar para aqueles que estão, né, ao nosso redor, né, na nossa vizinhança, próximo onde moramos, em todo lugar, no trabalho, onde você for, pregue o evangelho de Jesus Cristo. Agora pregue o evangelho de salvação, o evangelho que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus breve voltará. Amém? Continuando. Tópico 3, cuidados nas práticas das boas obras. Subtópico 1, as boas obras devem glorificar a Deus. No Sermão do Monte, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Por isso as obras de misericórdia devem ser feitas com humildade, sem buscar glória para quem as pratica. Assim o Senhor ensinou como devemos ajudar o necessitado. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens.
Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus 6:2. Então, quando nós praticamos atos de misericórdia, a gente tem que fazer sem querer chamar a atenção das pessoas. Se você vai dar um prato de comida a alguém, você vai dizer na igreja que você deu um prato de comida, então você está querendo ser glorificado pelos homens. Está querendo ser elogiado pelos homens. E você não pode querer ser elogiado pelos homens, mas sim por Deus. Deus que está vendo em oculto, Ele vai te recompensar. Amém? Não podemos, por sua vez, agir como os fariseus, escribas, os doutores da lei, quem fazia isso. Né? Eles ficavam nas esquinas das praças, né? Fazendo obras, né? Para chamar a atenção dos homens. Né? Como, por exemplo, nós podemos ver quando um político inaugura uma praça, ele coloca lá, né? Lá no banner, né? Dizendo que fez isso. Né? E depois vai cobrar, vai pedir voto para as pessoas votar nele. Então é obra morta. Para Deus sair não salva não. Ninguém pensa que obra morta vai salvar ninguém. Ah, porque eu dei uma roupa a uma pessoa, você salva. Ah, porque eu dei minha casa ao pobre que não tinha casa, eu vou ser salvo. Não, mentira. A Bíblia diz lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, irmão. Salvação não é pelas obras. Se você dá o dízimo, você não vai ser salvo porque dá o dízimo. Se você deu esmola a alguém, você não vai ser salvo porque deu esmola. Porque muita gente dá esmola, mas não quer nada com Deus. Entendeu? Então, salvação é pela graça. No momento que eu aceito Jesus e sou fiel a Ele, ando em obediência a Ele, né? De acordo com a sua palavra, aí sim nós seremos salvos pela graça, por meio da fé. Né? Louvado seja o nome do Senhor. É preciso ensinar a palavra de Deus. O meu povo peca por falta de conhecimento. Assim diz a palavra de Deus. Terceiro subtópico. Obras de quem é salvo. Tiago diz que as obras dos salvos devem ser a expressão da fé, a qual sem elas de nada aproveita. Ele exemplifica esse ensino referindo-se ao caso de um irmão ou irmã carentes sendo despedidos de mãos vazias. Neste caso, nenhum proveito se materializa. E conclui assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tiago 2,17, Tiago 2,14 ao 20, Mateus 5,16. Segundo Tiago, as boas obras é o testemunho da fé perante os homens. Então, se você está demonstrando que você tem fé em Deus, né, você demonstra fazendo boas obras. Né? Você chegar um irmão na igreja dizendo, irmão, ore por mim, eu estou desempregado, estou passando fome. Lá em casa não tem nada para comer. Aí os irmãos vão se reunir, o pastor chama, vamos orar. Aí ora por aquele irmão, né, e diz, irmão, Deus vai abrir uma porta para você. Né? E o irmão passando fome. Irmão, será que essa oração foi eficaz? Ou será que era melhor a gente se juntar e vamos dizer, cada um vai dar um quilo de alimento, vamos ajudar aqui esse irmão? Então, nessa situação não basta apenas orar. Se o irmão está necessitado, está passando fome, né, cabe à igreja, né, juntamente com todos os membros da igreja, não é só o pastor, todos os membros, cada um dá um quilo de alimento. Vamos ajudar aqui este irmão, vamos suprir a necessidade dele até Deus abrir uma porta. Amém? Então isso agrada a Deus, né, irmãos? Isso é o verdadeiro amor, verdadeira misericórdia, se demonstra em atitude, né? Em obras de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão, não somos salvos pelas boas obras, mas as praticamos porque somos salvos. Mateus 5,16. Precisamos testemunhar nossa fé ao mundo por meio das boas obras. Logo devemos realizar as obras de misericórdias no âmbito material e espiritual. Nosso Deus amou o ser humano por inteiro. Este tem necessidade do corpo e na alma. As obras de misericórdia são um testemunho bíblico da nossa fé. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus continue nos dando graça para fazer esse trabalho. Se foi bênção para você, compartilhe com outras pessoas em nome de Jesus.